Eu estou aqui na Praça Laudelino Amaral, que é a principal praça da Vila Nova Sorocaba. Nossa igreja fica na rua aqui exatamente atrás de mim. E está marcado evangelismo aqui nessa praça daqui a pouco. E eu venho nesta manhã de domingo, dia 8 de setembro de 2019, para falar a respeito de um tema que tem sido gerado muita polêmica nos últimos dias. Num vídeo anterior de alguns anos atrás, eu falei a respeito da proibição que muitos pais impõem a seus filhos sem explicar o motivo dessa proibição. Isso faz com que os filhos tenham curiosidade em saber por que é proibido. E isso leva os filhos a cometerem o erro porque os pais não explicaram devidamente aos seus filhos o porquê dessa proibição. E a curiosidade acaba, como diz o ditado, matando o gato. Porque pela curiosidade em conhecer o proibido, em saber por que é proibido, muitas pessoas acabam tendo uma atração, tendo um interesse em ir atrás do que é proibido, daquilo que é errado. E como essas pessoas não receberam devida explicação, não receberam devido esclarecimento, elas acabam se perdendo. E recentemente aconteceu uma polêmica na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, Bienal inclusive que termina hoje, nesse mesmo dia 8 de setembro, porque foi distribuído um livro, foi vendido um livro nessa Bienal com conteúdo impróprio, e a Prefeitura do Rio de Janeiro mandou recolher esses livros. E aí eu entrava com uma liminar cancelando o recolhimento dos livros, alegando que era censura e tal. Aí no fim o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar e os livros foram apreendidos. Aí teve um youtuber que distribuiu livros com esse mesmo tema, com esse mesmo conteúdo, para todo mundo que quisesse. E as pessoas foram atrás, os livros desapareceram. E antes mesmo, quando a fiscalização apareceu para prender esses livros, os livros já tinham sumido, já tinham desaparecido. Ou seja, a proibição sem o devido esclarecimento muitas vezes gera o efeito contrário, que é de você acabar tendo interesse pelo que é proibido, pelo que é oculto. É a mesma coisa com relação, por exemplo, se proibirem o comércio de cigarro no Brasil, definitivamente. É claro que o consumo de cigarro no Brasil diminuiu bastante, no caso do tabaco, mas a maconha continua sendo muito consumida, em alguns casos até mais do que o tabaco. Então a maconha ainda é proibida. Eu acredito que seja por isso que a maconha tem sido mais consumida que o tabaco em muitos casos, mas o tabaco ainda é liberado. E o consumo de tabaco tem diminuído muito por causa das campanhas que têm sido feitas pelo governo e por outras entidades para a diminuição do consumo de tabaco, por causa dos males. Aí vem toda aquela explicação sobre os males do cigarro, os danos que isso provoca à saúde. Mesma coisa com relação a esse livro, ao conteúdo desse livro que foi apreendido no Rio de Janeiro, que se não ocorre o devido esclarecimento, se não há o devido a explicação do porquê que esse livro tem um conteúdo impróprio, principalmente para crianças, aí as pessoas ficam curiosas, acabam tendo interesse, acabam sendo ainda mais incentivadas a adquirir essa obra e acaba gerando efeito contrário. As pessoas acabam tendo muito mais interesse, acaba gerando uma atração muito maior do que se o livro fosse liberado e houvesse devido esclarecimento, uma campanha explicando por que aquele conteúdo é impróprio. Existe toda uma polêmica envolvendo a ação do governo nesse caso, porque muitos dizem que o governo não deveria interferir, porque aí caracteriza censura, até porque a Bienal do Livro do Rio de Janeiro é um evento privado, é um evento particular, não é um evento público, embora tenha apoio da prefeitura, tudo, acho que do governo, sei lá, mas apesar de ter o apoio governamental de uma certa forma, é um evento privado. Se fosse, por exemplo, na rede pública de ensino, aí sim, o governo teria a obrigação de tomar providência para evitar que esse conteúdo chegasse até os alunos, principalmente para as crianças. Mas vamos citar do evento privado, então gerou toda uma polêmica sobre o que o governo, no caso a Prefeitura do Rio de Janeiro, deveria fazer nesse caso. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a atitude da Prefeitura do Rio de Janeiro acabou gerando um efeito contrário, porque as pessoas tiveram ainda mais interesse em conhecer essa obra. E eu visitei uma Bienal de São Paulo, no caso,
Eu tenho um vídeo que fala sobre a minha visita a essa Bienal de 2016. E em 2016 a moda era os livros de YouTubers. Então eu acredito que, infelizmente, por conta desse episódio no Rio de Janeiro, que aconteceu esses últimos dias, envolvendo essa obra que foi apreendida, daqui a alguns anos a moda será justamente os livros com esse conteúdo. Porque as pessoas terão ainda mais interesse em ler livros com esse conteúdo considerado impróprio. Então, qual que deve ser nossa postura nesse caso? Lá no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, numa das visões que o profeta Zacarias teve a respeito da reconstrução do templo de Jerusalém, por Zorobabel, e Deus falou o seguinte com o profeta: e respondeu, e me falou, no caso, o anjo respondendo ao profeta Zacarias, dizendo: esta é a palavra do Senhor Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é claro. Quando você tenta impor a sua vontade na base da força, na base da truculência ou na base da violência, você acaba despertando ainda mais ódio, ainda mais raiva das pessoas contra a mensagem que você prega. E é por isso que ultimamente, como existe muito ódio nas redes sociais, muita coisa assim, um ranço, uma ojeriza cada vez maior de muitos grupos, muitas militâncias, principalmente militâncias de esquerda, militâncias LGBT, militâncias de extremistas em geral, contra os cristãos. Então você tem que tomar muito cuidado com o conteúdo de sua mensagem, não só com o conteúdo, mas com a maneira com que você aborda as pessoas ao pregar aquela mensagem. Então, se você não prega a mensagem, a palavra de Deus no caso, com devido cuidado, você acaba despertando o ódio das pessoas pela sua mensagem e acaba gerando efeito contrário. Você vê pessoas se afastando ainda mais do evangelho e afundando ainda mais no pecado. Se você não apresenta isso aqui da maneira correta, da maneira adequada, você acaba criando todo uma implicância, todo um ódio generalizado contra os cristãos. Não importa qual corrente seja, qual doutrina, mas atitudes como essa, de você impor a palavra de Deus na goela abaixo, na marra, na força, acaba criando um ódio, acaba criando uma raiva contra os cristãos e acaba abrindo precedente para proibição da pregação do evangelho, como já ocorre em muitos países. E que é proibido, por exemplo, trabalhos como esse aqui, pregar evangelho em locais públicos como esse, em muitos países é proibido, punido até com prisão. E mesmo os países considerados livres, onde existe uma certa liberdade religiosa, você vê países, inclusive considerados livres, onde é proibido você pregar o evangelho em praça pública, no meio da rua, abordar as pessoas da rua para falar do evangelho, da palavra de Deus, e é punido com prisão. Então, para evitar que isso chegue a acontecer no Brasil, graças a Deus o Brasil ainda é um país livre, ainda é um país onde existe liberdade total para você pregar o evangelho, inclusive em praça pública, na rua. Basta pedir autorização do poder público para você fechar uma rua, uma avenida, para você pregar o evangelho, ou mesmo aqui numa praça. Mas para evitar de você ter uma proibição, você precisa pregar a palavra da maneira adequada, de uma maneira equilibrada, saudável, para evitar que isso gere abra um precedente de você ter grupos querendo proibir trabalhos como esse. Mas se você abordar a pessoa da maneira adequada, de uma maneira equilibrada, saudável, você conseguirá fazê-la entender o conteúdo do evangelho, você ter uma didática adequada, você ter uma abordagem adequada, e aí você conseguirá fazer com que a pessoa entenda conteúdos como este aqui, que eu mencionarei só um trecho aqui do Novo Testamento. Se você abordar a pessoa da maneira adequada, da maneira equilibrada, você fará com que ela entenda o que está escrito aqui. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, eu lerei dos versículos 1 ao 21, que fala sobre o assunto
que gerou polêmica essa semana, do livro que foi aprendido e tal. Então, se você abordar a pessoa da maneira adequada, de maneira pacífica, equilibrada, moderada, a pessoa conseguirá entender se você explicar para ela o que está escrito aqui. Inclusive, se você não compreender essa linguagem, é só você ir até uma versão mais atualizada, uma versão mais moderna da Bíblia, que você conseguirá entender melhor. Efésios capítulo 5, versículos 1 a 21, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Porque sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, se você quiser que eu explique, por exemplo, se você quiser que eu explique esse trecho da Bíblia, só para o vídeo não ficar muito longo, em vez de explicá-lo aqui, é só você colocar aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, quiser uma explicação sobre esse texto bíblico especificamente, de Efésios 5, de 1 a 21, é só postar aqui nos comentários que eu explicarei aquilo que você não entender. Então, que nós possamos, como cristãos, como povo de Deus, tomar muito cuidado com a maneira com a qual abordamos o Evangelho, tentamos pregar o Evangelho para as pessoas, porque dependendo da maneira como você tenta pregar o Evangelho, você acaba despertando ainda mais raiva da pessoa contra você. Então você tem que tomar muito cuidado a partir de agora, depois desse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, nós temos que tomar muito cuidado com a maneira com a qual abordamos as pessoas, tentamos pregar o Evangelho para as pessoas, para que as pessoas possam receber melhor a mensagem do Evangelho, possam ser tocadas pelo Espírito Santo, possam ter suas vidas transformadas, edificadas e possam se unir a nós apresentarmos as boas novas do Evangelho de Cristo ao maior número possível de pessoas. Então, que se essa palavra edificou seu coração, se essa palavra tocou a sua vida, curta esse vídeo, compartilhe, dizendo seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe e até depois, se Deus quiser. Só espera dar 13 minutos e 30.